Desde muito nova eu tinha essa sensação, uma inquietação no peito, uma vontade íntima de conhecer outros lugares, outras culturas, outras vidas. Era como se o mundo inteiro me chamasse, mas logo em seguida vinha sempre aquela voz racional. E Bruna, com que dinheiro? Como pagar uma passagem de R$ 4.000 só pra ir? Como que você vai se bancar lá sozinha? Seu inglês nem é tão bom assim. E aí, a vida seguiu o roteiro que todo mundo conhece. Eu fiz a faculdade, eu me formei, arrumei um emprego, estava construindo uma vida estável no interior de São Paulo, que é onde eu moro, e eu estava fazendo tudo certo. Eu segui exatamente o script que disseram que era o ideal. Mas aí por dentro alguma coisa sempre me dizia: cara, isso não é tudo, tem mais pra você, mas você tá com medo. E então, no meio disso, quando eu tinha entre 24 e 25 anos, 24 anos veio a pandemia e eu já estava vivendo uma rotina pesada. Eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia, eu era líder de uma equipe e fazia muito terapia. Tava me descobrindo muito nesse ambiente corporativo, tinha muitas responsabilidades, estava começando a ter muito estresse acumulado também. E durante o processo de terapia, eu vim descobrir que aqueles choros, aquele mal-estar tinha um nome, e era burnout. E aí, foi a primeira vez que eu ouvi a minha própria pergunta: é para isso que eu tô vivendo? Para todo esse estresse? Será que minha vida vai se resumir nisso? E a pandemia fez muita gente repensar muita coisa na vida, né? Essa é a verdade. E eu fui uma delas. Quando a pandemia acabou, a minha família foi pra praia, o ambiente na empresa não estava tão diferente, né? Gostava muito das pessoas da empresa, mas as minhas responsabilidades estavam exigindo de mim um psicológico um pouco mais maduro, que eu tive que me desenvolver muito. E a gente fez uma viagem pra praia, que foi em novembro, aonde teve um ponto de virada. Aquilo que realmente mexeu comigo, que aconteceu em novembro de 2021, que foi a morte da Marília Mendonça. Na época ela tinha 27 anos e eu tinha 26. E com aquele pensamento, cara, ela tem a minha idade, e se eu morrer amanhã? Eu tô vivendo tudo que eu queria? Eu tô respeitando as minhas vontades, né, dentro da minha possibilidade? E a resposta na hora doeu, porque eu sabia que não, eu sabia que minha vida estava passando em branco, apesar de eu ter atingido muitas coisas, ter conquistado muitas coisas, eu senti vazio. Um vazio que pra mim era uma curiosidade, uma vontade de conhecer, de sair do ambiente que eu tava, de ver outras realidades. E aí foi onde eu tive aquele pensamento de que eu sabia que eu tava sobrevivendo e não vivendo. Foi o meu primeiro contato real com esses sentimentos, onde eu repensei muita coisa. E aí veio a parte difícil, a parte que você conversa com todos os seus medos ao mesmo tempo. E eu pensava: Bruna, você tá muito velha para fazer intercâmbio. Você tá construindo uma carreira, você vai perder essa carreira que você tá construindo. Todo mundo começa a ter essas experiências com 18, 19 anos, elas precisam ter uma família rica que vai bancar elas. Você tem inglês, mas seu inglês nem é tão bom assim, né? Você assiste um filme, alguma coisa, você entende, você pode falar uma coisa ou outra, mas morar fora é outra realidade. E eu tinha muito medo. Mas eu comecei a entender que o medo não é um sinal para parar. Na verdade, o medo é um sinal para você encarar o que tá na sua frente, para você ir na direção dele, para você se desafiar mesmo. E foi nessa viagem que eu tomei a decisão. Eu acredito que essa série de fatores foi o que contribuiu para eu decidir fazer o intercâmbio. Eu fiz tudo em segredo. Não porque eu acredito em olho gordo, acredito, mas não foi essa a principal razão de eu ter feito tudo em segredo, mas porque eu sabia e eu tinha certeza absoluta que as inseguranças dos outros iriam virar as minhas inseguranças. As críticas dos outros iam muitas vezes poder me paralisar, porque você fala assim: ah, você tem uma formação, você tá trabalhando numa empresa grande, você tem um cargo bom e você vai trabalhar de babá em outro país, limpar a bunda de criança. É exatamente isso que as pessoas pensam, e se elas não falam na tua cara, elas falam atrás de você. E eu não tinha estrutura emocional para me defender desses argumentos, dessas vozes, dessas crenças limitantes das outras pessoas, né? E eu precisava de silêncio, eu precisava me proteger, eu precisava deixar o meu plano nascer, a minha confiança começar a crescer para poder expor. E aí eu fiz tudo sozinha. Quando eu cheguei na prática, veio a realidade. Fui pesquisar, né, os intercâmbios e tudo mais, e antes de decidir pelo au pair, muita coisa passava pela minha cabeça, né? Eu queria muito estudar inglês, eu queria muito me desenvolver no inglês,
E aí eu via as passagens de avião só pra ir pro Canadá, pros Estados Unidos, pra Austrália, que é a Irlanda, onde fosse. R$ 4.000 só pra ir. Naquela época, pra Bruna daquela idade, era muito dinheiro. Como que eu ia me manter lá por meses? Eu ia ter que pagar um curso, que também era muito mais caro que a passagem. Eu não falava inglês, eu não tinha estrutura, não ia ter muita gente pra me apoiar. Então, assim, era muita insegurança ao mesmo tempo. Minha família me acolhe, minha família me dá um ambiente familiar maravilhoso, mas eles nunca me bancaram financeiramente pra realizar essas vontades. Isso daí foi uma coisa que eu me proporcionei sozinha. Tudo, absolutamente tudo, paguei tudo. Pelo meu trabalho, pelo meu esforço. E aí, quando eu decidi que eu queria ir atrás desse sonho, fui pesquisar os intercâmbios, tudo parecia muito inatingível, porque passagem, R$ 4.000. Curso, caro, moradia, impagável. E eu olhava meu salário e falava, não vai rolar. Aí apareceu o programa de au pair e eu precisei quebrar, assim, uma crença muito forte, que é aceitar um trabalho abaixo da minha formação temporariamente para atingir um objetivo maior. Eu fiz uma lista de argumentos que eu vou até compartilhar depois em outro vídeo. O primeiro preconceito que eu tive que quebrar foi o meu. E aí, você precisa enxergar além do cargo, além do status, além do reconhecimento. Você tem que fazer o que precisa ser feito para você chegar no seu objetivo final. O au pair, ele era a porta possível para mim. O au pair era o caminho que cabia na minha realidade. E aí tudo que eu pensava era assim, isso ecoou muito pra mim. Às vezes a vida te dá um caminho menor que você é capaz de lidar pra você atingir um resultado maior lá na frente. E eu acho que a parte que eu precisei admitir pra mim mesma é a parte de que eu não tava vivendo a vida que eu queria. Não tava tendo as experiências que eu sempre almejei e que eu ia precisar de coragem pra conseguir fazer isso. Precisava aprender a lidar com o meu ego, precisava lidar com as outras pessoas à minha volta. É que eu já fiz e já voltei, mas muita coisa mexe na sua cabeça. É um processo que não é simples. Quem olha de fora acha que é, mas não é pra todo mundo. E eu acho que se você tá ouvindo esse vídeo agora, é porque você tá num momento semelhante. E o que eu tenho que falar pra você é que você não tá atrasada. 26 anos, tem muita gente, às vezes você olha a sua volta com filho, com casa construída. Cada pessoa tem uma realidade diferente. É que nem um videogame. Cada um começa numa fase diferente. Alguns, a família tem dinheiro. Outros, a família não tem dinheiro, mas tem uma estrutura familiar maravilhosa. Outros não tem nada e começa lá atrás, no mais difícil. Cada um tem uma realidade diferente. Não se compare. Procure saber se você tem realmente essa vontade. O au pair é sim uma possibilidade para você se desenvolver como pessoa e principalmente para você aprender inglês. E dentre as opções que a gente tem, é sim a opção mais em conta possível, porque por mais que você pague agência, você vai estar lá aprendendo inglês na prática, no meio dos apuros. Você tem direito a fazer um curso de inglês que numa faculdade americana, que foi o que eu fiz, para aprender mesmo. E a vida pode te surpreender de tantas formas, que foi o que aconteceu comigo. E aí depois eu vou contar um pouquinho da minha história. Mas se dê essa chance de pelo menos cogitar fazer isso, tá? Espero que eu possa ter tocado um pouquinho no seu coração, gerado algumas perguntas. E quem sabe você decidir mesmo. Até mais.